Amados irmãos e irmãs, paz e bem, 3 de fevereiro de 2021, o Evangelho é Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, texto que nós acabamos de ouvir mostra Jesus ensinando na sinagoga. E apresenta ao mesmo tempo uma admiração. Não é uma admiração positiva, é uma admiração negativa, não é? É uma admiração de mestres, de doutores da lei, de pessoas que dizem: como é que esse homem tem tanta inteligência? De onde veio essa sabedoria para ele ensinar aqui na sinagoga? E de onde veio esses sinais que ele realiza? Como é que ele consegue realizar estes sinais todos, esses grandes milagres? E ali diz o texto que eles questionaram: este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Quer dizer, eles conseguiram enxergar somente a realidade humana de Jesus. Esse é um debate que acontecerá inclusive nos primeiros séculos e que vai ocupar o cristianismo de um modo muito forte. As duas naturezas de Cristo. Há quem veja somente a natureza humana, Jesus, o filho do carpinteiro, Jesus, o carpinteiro também, como seu pai, mas há quem veja só também a natureza divina e não consiga ver a encarnação como algo verdadeiro. Uma visão e a outra isoladas são erradas, são heresias. É preciso enxergar a Cristo como uma única pessoa com duas naturezas. E eles não tinham alcance para enxergar a natureza divina do Cristo. E começavam então a questionar: olha, mas sua família não é toda daqui, de perto? Como é que ele faz tantos milagres? De fato, para quem não quer crer, qualquer desculpa serve. Para quem não quer acreditar, para quem não quer ser discípulo, para quem não quer seguir, qualquer desculpa serve. E ali, diz o texto, eles questionaram Jesus e Jesus respondeu: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, curou apenas alguns doentes, impondo as mãos. Pois bem, amados irmãos e irmãs, estamos diante do ministério de Jesus que já começa a sofrer rejeição. Rejeição dentro da sinagoga, rejeição pelos seus compatriotas, por aqueles que moravam na mesma região que ele. Rejeição. Dizem: como ele pode pregar com tanta autoridade? Interessante que estas coisas acontecem também ainda hoje, não é? Muitas vezes as pessoas não admitem quando alguém da própria comunidade começa a se destacar, começa a apresentar-se com funções na liturgia ou na catequese, começa a dar frutos, não é? Normalmente é questionado, não é? Pois bem, estamos diante de um texto muito belo. Devemos pedir a Deus a graça de acolher a Jesus. Como dizia São Jerônimo, ele não é um simples carpinteiro, porque ele é o carpinteiro que estava presente junto do Pai quando todas as coisas foram feitas. E diz
o Evangelho, né? E todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, ele não é um carpinteiro qualquer. É o carpinteiro que colaborou entre aspas, na construção do mundo. Não é que se pode dizer construção, né? Criação, né? Na criação. Creatio ex nihilo, né? Diziam os antigos estudiosos da fé. Pois bem, então quais as lições que podemos tirar hoje para a nossa vida? Ainda tem outro tema dentro desse texto, que é a questão dos irmãos de Jesus, né? Que alguém fala, ele não é filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs também não moram aqui conosco? Há várias e várias interpretações para esse texto. Mas o certo e o mais comum, que a igreja considera muito mais comum e mais fácil de todo mundo entender, é aquela interpretação de que não somente irmão de sangue era tido como irmão, mas havia muito tipo de, entre aspas, irmandade, não é? Primeiro porque o núcleo familiar não era compreendido como o núcleo familiar de hoje, não é? Pai, mãe, filhos, mas núcleo familiar era algo muito maior, era uma tribo inteira, não é? Essa era a noção de família que existia. Depois havia também um outro grupo de gente que era considerada de irmãos e que se chamavam como irmãos, que eram os membros das primeiras comunidades, né? Mas aqui se trata sobretudo do grande núcleo familiar de Jesus, né? Onde primos e pessoas próximas eram chamados de irmãos e se ajudavam e se colaboravam, ajudavam uns aos outros. Pois bem, são muitas as lições que o texto de hoje nos oferece, que possamos no dia de hoje pedir a Deus para acolher o Messias, que venha ao nosso encontro com toda a sua sabedoria. Ele é a sabedoria do Pai, afinal, né? Não é que ele fala com sabedoria, ele é a sabedoria encarnada, não é? E ele, em nome do Pai, realiza também muitos milagres para mostrar a benevolência, a misericórdia, o amor do Pai. Então, a palavra base de tudo hoje seria a palavra acolher o Messias que vem ao nosso encontro. E não nos escandalizar por causa dele, não é? Mas ao contrário, não é? Nos sentirmos felizes, nos sentirmos bem, porque eis alguém que prega com autoridade. Eis alguém a quem se pode confiar a vida. Que possamos hoje pensar sobre isso. Desejo a todos a graça de um ótimo dia vivido na presença do Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Quem é esta que avança como aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? É Maria, mãe de Jesus, e nossa mãe, nossa rainha, nossa advogada, nossa intercessora. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem, tenham todos um ótimo dia.